Sejam bem-vindos para mais uma edição do TRT Entrevista aqui na TRT-FM, no nosso canal do YouTube também. Você que nos assiste, obrigada pela audiência de todos os dias aqui. Toda semana a gente vem com temas diferentes para poder falar com você. Eu sou Cleide Coelho e começa agora essa edição para lá de especial. Hoje nós vamos falar sobre o uso da linguagem simples, inclusive no Poder Judiciário, que é extremamente importante a gente entender sobre esse tema. Comigo aqui no estúdio, Nivaldo Doro Júnior, seja bem-vindo. Ele é chefe de gabinete de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. É isso mesmo, Nivaldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cleide. É um prazer, é a segunda vez que retorno à Jude 23. E é um prazer estar aqui e agora nessa oportunidade falando sobre esse tema que é tão importante e atual, que é a linguagem simples no Poder Judiciário. Então, para a gente poder começar, gostaria que você dissesse para a gente o que é a linguagem simples, como funciona, e o que a pessoa que está nos ouvindo agora, o cidadão que utiliza da Justiça do Trabalho, qual o benefício para essas pessoas aí do outro lado, por favor? Ótimo. A linguagem simples é um movimento que começa internacional, não é exclusivamente brasileiro, e é um movimento que pretende colocar os leitores em primeiro lugar. Existe uma regulamentação internacional, que é uma ISO internacional, do movimento da linguagem simples, e que tenta deslocar o foco dos textos e da comunicação para quem vai ler, para quem a gente está falando, quem é a pessoa, qual é a forma que nós temos de dar contato com essa pessoa para as informações que a gente quer passar. Então a linguagem simples é essa mudança de postura. A gente deixa de se preocupar com o escritor e passa a se preocupar com o leitor. O que ele entende, como ele entende e de que maneira aquela mensagem está sendo transmitida. Muito bom. O senhor ofereceu aqui o curso no Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso, sobre esse tema. E por que isso é importante para o judiciário, sabe? Por que evitar essas palavras mais difíceis, que muitas vezes a pessoa que participa do processo, que é o cidadão, a pessoa CLT, a dona Maria, que trabalha de doméstica na casa de alguém, ou um empresário que está dentro do processo, acaba não entendendo. Então, queria que você dissesse um pouquinho para a gente por que é tão importante do judiciário adotar essas medidas, enfim. É fundamental para que as pessoas reconheçam a importância do nosso trabalho. Nós temos que lembrar que o Poder Judiciário presta um serviço público relevantíssimo à população. E é importante que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo e decidindo na vida delas, organizando a vida delas, definindo quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as obrigações, quais são as possibilidades que elas têm nesta relação de trabalho. Nós temos que lembrar que todo mundo tem uma relação de trabalho com outra pessoa, direta ou indiretamente, todo mundo trabalha ou recebe o trabalho de alguém. Quando nós começamos a simplificar a forma de comunicação, nós proporcionamos às pessoas que não têm necessariamente formação em direito a começarem a compreender o que elas podem ou não fazer, o que elas devem ou não fazer. E isso é fundamental para que a gente estabilize as relações. As pessoas têm que ter mais tranquilidade, mais segurança, mais previsibilidade nas relações que elas estabelecem com os outros. Então a linguagem simples é um movimento de aproximação do cidadão com a justiça. A gente faz com que as pessoas que não são necessariamente advogados, juízes, servidores, compreendam melhor o que está acontecendo dentro da justiça e do judiciário. A gente costuma dizer, ou eu costumo dizer, que a linguagem simples é um movimento de promoção de cidadania. Faz com que as pessoas ganhem consciência por si mesmas dos seus direitos e deveres nas relações de trabalho. Agora, é uma dificuldade e são desafios que acontecem o tempo todo para poder mudar a linguagem do judiciário. A gente que está aqui dentro do tribunal, a gente vê muito juridiquês acontecendo o tempo todo e mudar essa cultura também são desafios assim que todos os dias precisam ser superados, né? Quais são os principais desafios? O próprio CNJ lançou em 2023 um movimento do Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Então todos os tribunais do país, regionais, estaduais, superiores, aderiram a esse pacto. E esse pacto traz alguns compromissos, como redução de termos excessivamente formais e inúteis para a compreensão do texto, linguagem direta e inclusiva, respeitosa a qualquer pessoa, diminuição de formalidades. Então, na verdade, quando nós falamos em linguagem simples, é bom deixar claro, nós não estamos falando em abandonar a técnica.
É uma linguagem técnica e o direito no Brasil é técnico, né? Existem termos que são apropriados para a área processual, termos que quem não é da área jurídica pode ter uma certa dificuldade de compreender. Não se trata disso, não se trata de abandonar essa técnica. Se trata de, pelo menos, fazer com que as pessoas compreendam numa linguagem simples, comum, aquilo que tecnicamente está acontecendo. Eu costumo comparar quando você recebe um laudo de exame de sangue e vai ao médico. Geralmente aquele laudo você não compreende. E você pede para o médico explicar para você o que está acontecendo. Sim. E o médico, que é um técnico, explica. Não é? Aí você sai de lá sabendo como é que está a sua saúde, como é que está a sua condição, eventualmente física, hormonal. Assim também deve ser com o judiciário. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer um laudo sanguíneo, jurídico técnico, mas quer dizer que eu preciso fazer com que as pessoas compreendam este laudo, entre aspas, e elas consigam entender o que está escrito ali na vida delas. É muito importante que o cidadão tenha a capacidade de entender o que está sendo dito para que ele possa, inclusive, controlar a sua vida, a sua atividade, como ele está atuando nas relações trabalhistas, nas relações com as outras pessoas. Então, o desafio não é perder a técnica, mas é fazer com que essa linguagem técnica também seja alcançada por pessoas que não são do direito. Muito bom. Esse é o TRT Entrevista. O nosso convidado de hoje é Nivaldo Doro Júnior. Ele é chefe de gabinete no Ministério do Tribunal Superior do Trabalho. E aí, continuando ainda falando sobre esse tema, existem boas práticas de casos que servem como exemplo legal para a gente? Por exemplo, o senhor dizendo para a gente aqui como adotar essa linguagem simples. Eu queria que o senhor exemplificasse mais uma vez para a gente, por favor. É possível fazer isso desde documentos da área administrativa até documentos judiciais, que são aqueles mais comuns. É claro que determinados setores do tribunal conversam com a sociedade de uma maneira muito mais direta do que em outros setores. Mas quando nós falamos em linguagem simples, a simplificação abarca todas as áreas do Poder Judiciário, desde as áreas internas até as áreas de contato com a sociedade, como a ouvidoria, comunicação social ou os próprios julgamentos. As sessões de julgamento que são transmitidas, por exemplo, elas podem também facilitar essa comunicação por meio do YouTube ou por meio da TV Justiça ou outros canais de comunicação. Veja, por exemplo, o caso do Supremo Tribunal. O ministro Barroso, ao terminar julgamentos que são muito importantes, ele geralmente pede a palavra ao final, como presidente do Supremo, e ele explica, numa linguagem simples, o que foi julgado. Muito bom. Não é? O TRT, por exemplo, da 9ª Região do Paraná, ele tem também, ao final dos acórdãos dele, um textinho de um parágrafo, dizendo o que aconteceu. O que foi aquele julgamento? O que aconteceu em resumo e numa linguagem que não é necessariamente técnico-jurídica, ele explica um documento técnico. Então, a gente pode incrementar situações e soluções que possibilitem a uma pessoa que não é da área jurídica compreender um texto técnico-jurídico, sem perder a técnica. Eu refriso que linguagem simples não é uma linguagem informal, necessariamente, uma linguagem sem técnica. É uma linguagem técnica, mas acessível. E a gente fala de acessibilidade, também diz respeito a dar às pessoas sem formação técnica a compreensão de um conteúdo que é técnico. Então você pode fazer desde uma explicação oral, um vídeo, você pode fazer um link que abra uma página que explique em uma linguagem comum aquilo que está sendo decidido. Todas essas formas alternativas de comunicação são estimuladas pelo CNJ, na recomendação 144 que ele baixou em 2023. Muito bom. Agora, quem nos ouve agora pode cobrar do judiciário ou dos advogados que usem essa linguagem mais clara. E como fazer isso? Eu acho que é um movimento de mudança cultural. Nós não fazemos isso do dia para a noite, isso é um movimento que deve iniciar e se perpetuar ao longo do tempo. Então, quando nós falamos em adoção de linguagem simples, nós temos que entender que há uma mudança de postura. Eu costumo dizer que a linguagem simples diz muito menos sobre o vocabulário que você usa e muito mais sobre por que você usa aquele vocabulário. Sim. É uma mudança de comportamento e relação com o leitor, ou, no nosso caso, com as pessoas que
procuram o Poder Judiciário trabalhista, que demandam na Justiça do Trabalho. Então, como demandar, eu acho que vai muito de dar o exemplo. Eu costumo dizer que é importante que a gente plante uma sementinha e tenha essa consciência em cada uma das nossas atividades dentro do tribunal e fora dele. Não é? É importante que a gente pense que as pessoas precisam compreender o que está acontecendo dentro do tribunal. E para isso a gente tem que fazer, ainda que um pouquinho, muda a maneira de falar, usa uma palavra diferente, faça uma substituição, e às vezes parece que é pouca coisa, mas são esses pequenos detalhes que transformam depois a comunicação. Então, eu acho que é sim importante. Parte do nosso exemplo, nós temos que dar o exemplo à sociedade, e cada um de nós, servidores, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, cada um de nós tem a responsabilidade, eu diria, o dever de, dentro da nossa atuação no Poder Judiciário, de implementar essa sementinha da linguagem simples. Muito bom. Bom, chegamos ao final do nosso TRT Entrevista, que rápido, né? Não é? Falamos sobre o uso da linguagem simples no Judiciário. Comigo aqui no estúdio, Nivaldo Doro Júnior. Ele é chefe de gabinete do ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Eu gostaria de dizer que foi uma honra de recebê-lo aqui. Te deixo à vontade também para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço. É um prazer voltar a Cuiabá. Já estive aqui mais de uma vez. E é sempre uma alegria poder participar, trazer um pouco de informação e também compartilhar conhecimento e, por que não, aprender também. Cada vez que eu venho, eu aprendo um pouco também com vocês e é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigada, a gente que agradece. Bom, lembrando que você pode ver e rever esse bate-papo quantas vezes você quiser, de forma gratuita, pelas nossas redes sociais. Acesse agora @TRT Mato Grosso. Até uma próxima.